Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que está rolando nesse mercado maravilhoso de seguros pessoais e dando continuidade em nossa trilha desse mercado de investimento, esse ecossistema que eu já falei para vocês. Eu estou extremamente maravilhado com tudo que eu vi, várias pessoas interessantes que eu conheci, escritórios que eu visitei, realmente o negócio é maravilhoso. E hoje eu estou também aí com uma pessoa extremamente especial que eu conheci numa das visitas, tem uns 3, 4 meses aí que a gente teve lá. Estou com a Camila Jensen, sócia e head de soluções patrimoniais da Monte Bravo Investimentos. Camila, eu tô muito feliz de você ter vindo, de você aceitar o nosso convite. Obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que é um desafio, né? Parar alguns minutos aí, 1 hora do dia para poder sentar um pouco, bater esse papo, mas eu tenho certeza que você veio com o coração aberto para poder compartilhar a sua história, compartilhar dicas, insights para a galera que acompanha a gente também. Mas obrigado por você vir. Tá tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo, André. Muito obrigada. Adorei o convite. É sempre bom contar a nossa história e bater um papo gostoso sobre seguros, então eu que te agradeço. Legal, obrigado, viu? E, cara, antes da gente... Cá, porque eu falo, a galera que senta aqui já virou amigo, já somos íntimos. Me fala uma coisa. Antes de você falar do trabalho, né, de algumas frentes de negócio, fala pra gente quem é a Camila, sem dizer o que você faz primeiro. Quem é a Camila? Bom, a Camila é a mãe do Arthur e da Antônia, é a esposa do Matheus, é gaúcha, que ama chimarrão. Toma chimarrão, poderia ter trazido. Não trouxe a falar, né? Devia ter tacuia aqui e tal, né? Um chimarrão. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Sou a gaúcha mais paulista, eu amo São Paulo, adoro morar aqui. E sou encantada com o que a gente está vivendo hoje. Então, assim, sou grata por tudo que tenho e contemplo todos os dias quando eu acordo. Nossa, hoje vai ser um dia maravilhoso e hoje vai ser um dia maravilhoso. Vai ser, já está sendo, né? Exato. Quanto tempo já em São Paulo? Eu tô 3 anos e meio. 3 anos e meio? Exato. Tá. E eu preciso falar, né? Porque a gente tá conectado no Instagram, eu vejo você sempre com a tua família, com o teu marido. É lindo de ver, porque eu também sou apaixonado pela minha, aí eu vejo ali você com eles, é muito legal, né? Nossa fortaleza, né? No final do dia, a gente quer chegar em casa, poder ter um abraço carinhoso da família, não tem preço. Legal, cara. Então, ó, gaúcha, mas que tá em São Paulo há 3 anos. E você começou nesse mercado de seguros há quanto tempo? Há 10 anos. 10 anos. 10 anos. Conta um pouco pra gente esses 10 anos, assim, já foi direto na Monte Bravo, não foi? Como é que ocorreu essa jornada? Bom, vou contar um pouquinho antes dos 10 anos. Vai. Bom, eu comecei trabalhando em Santa Maria, né? Sou gaúcha, interior do Rio Grande do Sul. Num supermercado, então eu era caixa de supermercado. E eu sempre fui muito conversadora e eu sempre tentava ser a melhor no que eu estava fazendo. Então, como que eu seria uma melhor caixa de supermercado? Conseguindo troco, não tendo nenhuma falta de dinheiro no caixa e, obviamente, passando as pessoas rápidas, né? Sendo ágil no atendimento. E ao longo de 8, 9 meses de trabalho, na época meu pai ficou furioso de eu estar lá, porque eu deveria estar estudando aos 18 anos e não trabalhando. Eu acabei fazendo amizade com uma cliente que passava sempre no meu caixa. E ela era gerente da Vivo, da operadora Vivo, das lojas e tal. E aí me fez um convite para ser caixa na Vivo. E aí eu fui para lá. E aí com esse mesmo mindset de, poxa, tentar ser a melhor aqui. Eu era muito comercial, gostava de conversar. E aí mesmo no caixa, sempre o cliente estava vindo pagar alguma compra e eu acabava fazendo com que ele comprasse algo a mais. E aí, em 3 meses, eu virei vendedora na Vivo. E aí também uma história de uma cliente que sempre passava no meu caixa. Ela era super conectada com o celular. Então, na época, saía muitos modelos novos, né? Chegava no ano, saíram 2 modelos, enfim. E aí, eu entrava em contato e ela acabava comprando. E aí, ela trabalhava numa cooperativa de crédito, onde ela era gerente e me convidou para fazer uma entrevista. E aí foi onde eu entrei no mercado financeiro dentro de uma cooperativa. Que hoje eu entendo que não é mercado financeiro, mas na época eu achava maravilhoso. Talvez ali tenha sido meu primeiro contato com os seguros, né? Onde a gente tinha a oportunidade de vender seguro para os cooperados, mas óbvio que sem nenhum planejamento e sem nenhuma abordagem consultiva, digamos assim.
O cliente precisava de um crédito, a gente colocava o seguro junto, o cliente, ia fazer um investimento, olha, quem sabe vamos também aportar aqui uma pequena parcela no seguro, enfim, mas muito mais voltado para as metas do que para o cliente final. E aí foi quando eu conheci o Felipe e o Pierre, né, que são os meus sócios, né, sócios fundadores da Monte Bravo. O Felipe, a gente já tinha uma relação de amizade há bastante tempo, e eu sempre admirei os meninos trabalhando, né, porque eram os dois, o Pierre em Porto Alegre e o Portela em Santa Maria. E o Portela dizia assim, nossa, Cá, um dia você ainda tem que vir trabalhar conosco. Vai fazendo a tua carteira de clientes aí. Na época eu atendia prioritariamente médicos. Então, assim, Santa Maria, uma cidade pequena, uma cidade universitária. Basicamente, assim, quem é bem-sucedido ou é militar, ou é funcionário público, ou médico. Então, assim, é uma cidade que não tem muitos polos. Tem as universidades e tem, obviamente, a questão militar também muito forte. E então eu estava num público muito bom, porque era um público que teria condições para, de fato, fazer investimentos. E aí foi quando, em 2013, o Felipe e o Pierre me fizeram o convite para vir trabalhar na Monte Bravo como assessora de investimentos. E aí foi que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, né? Que é onde a gente começou na época, os meninos estavam na XP já. Que ano que foi isso? Isso foi em 2013. 2013, tá bom. E bem nessa época, a XP estava trazendo, né, o conceito de shopping financeiro, ou seja, ter uma plataforma onde o cliente se serve do que ele quer dentro de uma assessoria. E fazendo muito link com o mercado americano, porque na verdade o Brasil, né, a gente fala, ele é o mercado americano há 10, 15 anos atrás. E nessa época, a XP estava fazendo uma parceria com as seguradoras, justamente para trazer o conceito de falar sobre investimentos, falar sobre seguro, sobre proteção patrimonial dentro da assessoria. Ou seja, era como se fosse um script de um novo atendimento que estava chegando no Brasil. E eu achei aquilo maravilhoso, ao ponto que eu não conseguiria conversar com o cliente sem falar com ele sobre seguro. Então, eu visitava os clientes, os médicos que já eram meus clientes na Unicred, com essa abordagem completamente diferente. Deixa eu te conhecer, e eu já conhecia eles, então, assim, era até mais fácil, né? Sabia exatamente os pontos. Poxa, hoje você é o principal provedor de renda da família, mas a tua esposa e os teus filhos dependem de ti. Então, além de cuidar dos teus investimentos, vamos trazer aqui uma parte de proteção patrimonial. E foi aonde que eu me apaixonei por isso. Então, assim, em 2013, eu entrei como assessora de investimentos. Em 2014, eu acabei ficando em segundo lugar dentro da XP em assessores que mais vendia seguro de vida. E aí que foi se trilhando, né, um novo caminho. Eu nunca fui corretora de seguros. Eu vendi seguros dentro da Monte Bravo. E vendi seguros não como corretora, mas dentro de uma assessoria. E eu acho que hoje esse é o nosso maior diferencial, que é trazer um olhar mais racional para a questão do seguro, de como ele se encaixa dentro do patrimônio das pessoas e como que a gente consegue trazer uma inteligência na hora de sucessão, liquidez para as famílias. Então, assim, comecei a vender seguro especificamente quando entrei na Monte Bravo, há 10 anos atrás, e acabei me tornando, né, assim, eu falo que a gente mentiu tanto que acabou se tornando verdade, porque como eu tinha uma facilidade para falar com seguro com os meus clientes, e eu acabei segurando talvez 70%, 80% da minha base, os meus colegas, outros assessores de investimentos, me questionavam, poxa, Cá, você tem reunião agora? Não tenho. Então vamos comigo numa reunião com o cliente e vamos mentir que tu é especialista em seguros? E aí eu chegava na reunião com os meus colegas e dizia assim, nossa, eu sou especialista aqui na parte de seguros e proteção patrimonial da Monte Bravo, deixa eu te apresentar o que nós montamos. E a gente mentiu tanto isso que isso se tornou verdade. E aí em 2016 a gente instituiu uma área de planejamento patrimonial na Monte Bravo, onde a área era eu. A Camila. Eu área, eu tudo, né? Exatamente. Mas hoje, né, nós somos uma das principais áreas dentro da Monte Bravo. Representamos aí um percentual bastante considerável da receita do grupo. Temos 13 pessoas, né, 10 pessoas no comerciais, 2 pessoas ali que tocam toda a parte de back-office e experiência do pós-venda do cliente, que para nós é uma preocupação muito grande. E acho que a gente tá só no começo, né? É aquela turma que eu conheci quando Exatamente. A gente foi lá? Toda aquela turma é o time. Exatamente. Legal, e aí com 2 pessoas em Porto Alegre e o restante do time aqui em São Paulo. Tá. Então... Cara, que incrível, assim. Então, 2013, 2023. Conta pra gente, porque agora
além de escritório de investimento, agora uma corretora de investimento, né? Sim. Porque, assim, é muito legal ver essa evolução. E como é que foi isso? Assim, por que deu essa vontade de se tornar, de fato, né, a Monte Bravo se tornar uma corretora de investimento, corretora de valores? Na verdade, eu acho que assim, André, não foi nem vontade, né? Eu acho que a gente não tinha nem ideia de que isso, de fato, um dia aconteceria. Quando nós começamos lá atrás, né, Monte Bravo tem 13 anos de história. Imagina, a gente demorou 7 anos para fazer o primeiro bi. Então, assim, a passos muito lentos, né? Assim, lentos hoje olhando, né? Mas lá na época não era. Era comum do mercado. Mas ao ponto que a gente sempre foi se preocupando em ser uma empresa, né? E a gente se posicionava dessa forma há muito tempo, onde a gente queria atender o cliente da melhor forma possível. A gente queria não ser a maior, mas a gente queria ser a melhor. Nós queríamos entregar a melhor experiência e para isso tu acaba tendo que te preparar. Tu acaba tendo que criar uma governança, criar áreas, ter especialistas que vão te diferenciar do mercado. E aí chegou um determinado momento em que a roupagem de agente autônomo de investimentos, né, de um escritório de assessoria, ele já não nos servia mais, né? A gente até brinca que a camiseta começou a ficar apertada. Eu tava estourando os botões ali, né? Exatamente. E aí, poxa, se tornou real a vontade, o sonho de ser uma corretora, de ser uma instituição financeira, onde a gente passa a jogar uma outra liga, onde de fato a gente passa a ter uma governança muito maior e obviamente também um olhar muito maior, né? Porque hoje a regulamentação ela é muito maior do que um agente autônomo quando se torna uma instituição financeira. Só que isso no final, embora tenha muitos desafios, para o cliente final é muito melhor. Porque eu consigo deter toda a jornada dele na minha mão, eu consigo personalizar essa jornada e eu consigo, de fato, trazer diferencial que ninguém mais vai trazer. O nosso objetivo vai ser sempre o cliente final. Então, nós queremos ser uma corretora que atende o cliente, né? Que está se preocupada com a jornada dele aqui. O nosso objetivo não é ter outras empresas e ser um centro de distribuição. Embora hoje a gente tenha uma força de distribuição muito grande. E isso também nos deu a convicção de que, poxa, estamos no caminho certo. A gente tem as pessoas certas, a gente tem muita vontade de trabalhar, a gente sabe fazer distribuição, que é uma das principais ferramentas para ter sucesso no meio dos investimentos. E aí, obviamente, que a gente acabou tendo parceiros que compraram essa ideia, que a própria XP acabou entendendo que fazia sentido para o nosso momento. E tá aí, né? A gente teve aprovação agora faz, acho que mais ou menos uns 30 dias. Nossa, bem recente, hein? Bem recente. Primeira mão, muito Exatamente. bom aqui. Muito legal. Exatamente. Parabéns por isso, porque imagino a conquista, né? A felicidade que vocês estão no momento, né? Não só quando saiu de fato. E acho que também muito reflexo, né, cara? Até quando você pega o ranking, né, dos escritórios, a Monte Bravo tá sempre ali entre os top 3, top 5, né? Em termos de resultado, né? Seja de investimento, de seguro também. É um negócio muito legal. Então, de fato, é algo para se comemorar. Não dá para não falar disso. Eu adoraria ter trazido isso para mesa, porque, galera, para o pessoal saber, né? O tamanho da empresa, o que vocês estão fazendo. E eu quero muito puxar agora. Você falou um negócio minutos atrás aí sobre uma venda mais racional. Me chamou a atenção isso, porque você, quando começou, você tinha o seu método, mas é um método que veio de você, né? É um negócio que era nato, assim? Era uma predisposição que você já tinha? Ou você foi pegando estudos ao longo do tempo? E por que você falou assim, poxa, é algo, uma venda mais racional? Fala um pouco mais disso pra gente, como é que você construiu? O que você pode trazer, né, pra compartilhar com a galera sobre isso? Ótimo. Assim, André, dizer que foi algo nato, acho que não. Queria muito dizer que mas não é. Quando eu entrei na Monte Bravo, bem neste momento, em 2013, a XP convidava os assessores de investimentos para fazer um treinamento, que na época era com a Prudential, um treinamento de abordagem para colocar o teu discurso de seguros junto com a tua assessoria de investimentos. E eu, na época, fiz o treinamento e achei aquilo fantástico, uma abordagem maravilhosa, né? Então, poxa, casava exatamente com o propósito que eu queria entregar para o meu cliente final. Eu não queria falar só de investimentos. Eu queria realmente cuidar da vida dele. E é muito legal porque hoje, 10 anos depois,
Eu acredito que, se não todos, 99% dos clientes que eu abri conta lá em 2013 ainda são clientes da Monte Bravo. Obviamente não são mais atendidos por mim, mas compraram o nosso propósito e estão conosco até hoje. E muitos deles muito felizes com o momento que a gente está vivendo, né? Afinal de contas, se tornar uma corretora é para eles, e é por eles, e com eles, né? Os clientes também fazem parte dessa conquista. Então, assim, dentro desse treinamento, eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa que cria as coisas, mas eu sou muito boa executora. Então, assim, uma vez que eu aprendi algo, eu vou executar aquilo com muito afinco. Então, o meu modelo de abordagem, ele foi muito em prol esse treinamento que linkava a parte de investimentos com a parte de seguros. E também, ao longo desses 10 anos, eu me uni de pessoas melhores do que eu. Então, assim, hoje a gente tem um time que constrói a nossa abordagem todos os dias. Então, quando eu falo de uma abordagem mais racional, a gente nunca precisou trazer pontos que são muitas vezes comuns nas abordagens dos seguros. Nossa, e se você morrer? E se teu filho, né? Como que ele vai para a escola? Até porque hoje a gente acaba sendo privilegiada tendo um cliente que tem recursos. E que muitas vezes, mesmo com todo o processo e custo de inventário, a família vai ter acesso a esse patrimônio. Mas o que a gente quer vender é facilidade. E quando que um cliente compra facilidade? Quando a conta fecha. Então, eu dizer para o meu cliente que ele vai comprar um patrimônio de 1 milhão por meio milhão, financiado isso em 10 anos, funciona para ele. Talvez se eu chegasse para ele e falasse, olha, porque hoje o custo de educação do teu filho é R$1 milhão, e se esse guarda-chuvinha aqui quebrar, poxa, vai cair chuva, vai ficar descoberto, o meu cliente não compraria. Ou não compraria de mim, porque eu não compro essa abordagem. E eu sempre falo que a gente só vende o que a gente compra. Então, para nós, hoje vender seguro é basicamente mostrar para o cliente que fecha a conta no final, ele ter essa solução dentro do patrimônio dele. Uma alocação pequena não vai ferir os investimentos, mas vai trazer uma alavancagem e uma liquidez muito boa, num cenário que a gente não tem como prever. E quando vai acontecer? De fato vai, hoje ou daqui 20, 30, 40, 50 anos. Então, não foi algo criado e nem nato por mim. Eu fui treinada para isso. Naturalmente, eu acho que eu tive uma habilidade de conseguir trazer isso para o meu discurso de forma muito natural. E ao longo desses 10 anos, né, se unindo de pessoas que, obviamente, são melhores do que eu hoje, porque já estão há mais tempo também, muitas vezes, fazendo isso. Juntos a gente conseguiu construir algo que a gente chama de modelo Monte Bravo e que a gente acredita que seja vencedor. Né? Com certeza né? Com o resultado que tem hoje, com certeza é vencedor. Muito bom. Acabou sua água? Não, ainda tem. Tem aí? Quer que enche aí? Tá ótimo. Tá de boa? Tá bom. Legal. Cara, é bom demais saber disso. Uma coisa que me... Eu vou até aproveitar, trazer pra nossa conversa. Você disse que o teu time hoje ele é um time extremamente preparado. No início você até falou, poxa, eu ia lá, especialista em planejamento financeiro, patrimonial. Uma das perguntas que chegou pra gente na caixinha, e eu adoraria te ouvir sobre isso, porque eu tô percebendo que é um modelo Monte Bravo, é um modelo bem, bem exclusivo de vocês. O que você pensa dessa seguinte visão? É mais fácil para um corretor de seguros vender investimentos ou um assessor vender seguro? E por quê? O que você acha que pode encaixar? De repente, estão ouvindo a gente, algum escritório que está passando exatamente por este momento. Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho, não é uma verdade absoluta, mas assim, na minha percepção é mais fácil um corretor vender investimentos do que um assessor vender seguro. Por quê? Quando a gente fala de assessores, muitas vezes são pessoas que saíram do banco e que vieram para o mundo de investimentos por um propósito. Poxa, trazer soluções de investimentos melhores para os seus clientes, sair daquela roupagem de meta, de fazer o que o banco quer, independente da vontade do cliente. E quando a gente olha para questões de seguro, no banco ele é muito marginalizado, pela forma como é vendido. Não 100%, mas a grande maioria é dessa forma. Então o assessor, muitas vezes, ele chega no mundo de investimentos não comprando a solução de seguro. E como eu comentei, tu não vende o que tu não compra. E o corretor de seguros, quando qualificado, e aí eu posso falar do time que eu tenho, que hoje alguns são advogados, outros nem tantos, mas todos estão com certificações, estudam muito
para todos os dias, para chegar na frente do cliente e ter uma postura adequada, tanto para o nosso cliente interno quanto para o nosso cliente externo. E ele acaba se especializando e entendendo um pouco do que tange o planejamento financeiro. E planejamento financeiro também é investimentos, não é só seguro. E por isso que a nossa área não é uma área de seguros, é uma área de soluções patrimoniais. Então, assim, se eu for olhar para o meu time hoje, eu vou te dizer, é muito mais fácil um corretor vender investimentos, porque hoje eles teriam condições de vender investimentos. Então, acho que o quanto mais a gente se qualificar, seja qual for a profissão, a gente vai conseguir abordar tudo que tange a teoria do que é em volta da profissão. Então, por exemplo, um corretor de seguros, por si só, ele vai falar de seguros. Mas quando eu falo de um planejamento, eu não estou falando só de seguros. E por isso que a gente deixa de ser corretor e passa a ser vendedor de soluções. Eu sou vendedora de soluções. É isso que hoje meu time faz. Tá bom. Mas se a gente for direcionar para produto de seguro, hoje, tem algum modelo, algum produto específico que vocês utilizam? Qual é a melhor estratégia assim, de um seguro para proteger os ativos de um cliente hoje lá no escritório? Tu diz ativos de investimento? Isso. Que tipo de seguro que vocês mais utilizam como estratégia, né? Algum modelo para fazer essa proteção? Hoje? Tá. Hoje, vamos pensar, dentro da Monte Bravo, o meu time especificamente protege o cliente, a renda e a família. Tá. Por que o cliente? Poxa, o cliente tem vários objetivos. Eu quero usar esses recursos, essas minhas aplicações financeiras na minha aposentadoria. Eu quero usar porque eu vou abrir uma empresa. Eu quero usar quando eu for trocar de apartamento, enfim, eu vou ir morar fora. O que pode afetar os teus investimentos? Pode afetar o mercado, e aí eu não tenho como controlar. Talvez, se ele investir em ações, vai ter lá um time de operações que vai fazer hedge para ele, tá excelente. Mas o mercado não tá muito na minha mão. O cliente ficar doente, o cliente ficar inválido ou ele faltar antes. E essas 3 opções eu posso proteger. Com ferramentas do próprio mercado, seguro de vida. Sim. Então, hoje, o meu time ele acaba tratando, obviamente, coberturas nesse sentido, do cliente ficar doente, o cliente ficar hospitalizado, o cliente ficar inválido, mas prioritariamente tirando liquidez na ausência dele para a sucessão. Porque muitos dos nossos clientes, e aí hoje a gente acaba sendo privilegiado, atendendo uma pequena parcela da população que é poupadora. Né? E hoje a gente acaba focando muito no cliente alta renda private, então são clientes que têm valores consideráveis em investimentos. Então, às vezes, eu até tenho a necessidade de proteger ele em situações em vida, mas a grande maior necessidade deles é a liquidez para sucessão. Então, hoje, o nosso seguro, basicamente, é seguro de vida vitalício. Tá. E como eu comentei, obviamente que em algumas situações, trazendo algumas outras coberturas opcionais ali que numa conversa o cliente opta por fazer ou não, entendendo o que é mais importante para ele no momento. Mas assim, o nosso carro-chefe hoje é tratar sucessão com o cliente. Liquidez para a família, né? Num momento em que ele venha a faltar. E quando a gente está falando talvez de cliente ultra high, vamos pensar em clientes aí que tem outras estruturas, que tem 50, 100 milhões de patrimônio, muitas vezes a ideia deles não é nem a liquidez para sucessão, mas é ter uma diversificação. Poxa, eu quero deixar esse recurso aqui por uma situação específica, enfim. Então, assim, hoje o nosso carro-chefe seria seguro de vida vitalício. Tá bom. E vocês, do tamanho que tá Monte Bravo hoje, qual é o critério que vocês utilizam para escolher as seguradoras, né, as empresas parceiras para poder oferecer esse tipo de produto? Tem algum... André, tem 3 pontos que pra gente são fundamentais para escolher uma parceira na hora de oferecer o produto. Tem alguma coisa que vocês olham lá que é legal trazer pra gente? O que para nós é fundamental, assim, primeiro, a gente gosta de estar muito próximo dos nossos parceiros, então, assim, entender o nosso momento, o que para nós é prioridade. E para nós a prioridade é o cliente final, e aí, a partir disso, vai tangir toda a nossa relação. Então, a própria relação de underwrite, e não é se é permissivo ou não, mas é se tem processos claros, se eu consigo dar previsibilidade para o meu cliente, né? Poxa, se você tem algum problema de saúde, no momento que eu for fazer uma análise, quais são as exigências e quais são os prazos que eu vou te dar retorno a partir do momento que tu me devolver essas exigências. Para nós, um parceiro ele precisa entender que a experiência ela tá desde o momento em que eu abordo meu cliente até o momento que eu pago um benefício. E como que eu vou saber disso? Obviamente que vai ter uma relação de boa fé, onde eu vou te conhecer, você vai chegar na minha empresa e eventualmente a gente vai fechar uma parceria. E, obviamente, que à medida que nós vamos trabalhando juntos, a gente vai vendo como isso se comporta. Uma vez que nós entendemos que talvez as expectativas não estão alinhadas, a gente chama os nossos parceiros, conversamos de novo.
Se isso se repetir, talvez seja o momento da gente entender que não faça mais sentido. Mas hoje eu acho que, assim, embora o mercado segurador esteja crescendo muito, a gente já tem ótimas parceiras, né? E, assim, a Monte Bravo não levanta a bandeira de nenhuma seguradora. A gente levanta a bandeira do cliente. Perfeito. Ao ponto que hoje, André, todo cliente que talvez contrata capitais segurados, assim, acima de 10 milhões de reais, ele contrata na Monte Bravo 3 seguradoras. Porque a gente diversifica o risco do cliente com o mesmo discurso dos investimentos, né? Você não aporta 10 milhões de reais em um único ativo. Por que nós protegeríamos 10 milhões de reais em uma única seguradora? Então, hoje, a gente, de acordo com o tempo e o conhecimento de cada parceiro, a gente traz para o cliente, olha, a gente poderia fazer tudo em uma seguradora, a gente poderia diversificar, essa seguradora é boa nisso e nisso, nisso, nessa outra seguradora são esses os requisitos, e o cliente, na maioria das vezes, opta por dividir em 2, 3 seguradoras. Ele dá essa chancela. Sim. Legal você falar isso, cara, porque eu particularmente escuto em alguns bate-papos que eu participo, que a gente fala muito disso, né? De, poxa, é importante você ter ali 2 a 3 empresas para ser sua parceira, ver o que é melhor, né? O que tá entregando de legal naquele momento. E aí volta assim para mim, não, André, mas o cliente não vai querer pagar 3 boletos. Vai querer pagar 2 boletos. Vocês se deparam com essa objeção, com essa... Não. Acho difícil, né? Pelo que você contou aí. Difícil, e eu escuto ainda de alguns corretores. Até porque hoje, assim, eu acho que tudo é a forma como você vende para o cliente. Se eu tiver essa percepção, naturalmente eu passo para ele. Né? Então, quando eu vendo o benefício de diversificar entre as seguradoras, pagar o boleto não é nada. Já passou por todo o processo. Né? E hoje, poxa, a maioria das seguradoras aceita cartão de crédito ou débito em conta, então é muito mais fácil, né, do que era antigamente. Né? Hoje a gente consegue muitas vezes centralizar os exames em todas as seguradoras em um único atendimento. Então, aí traz também a importância de tu ter um processo bem definido, tu ter um alinhamento com os teus parceiros da forma como tu quer entregar o atendimento do teu cliente e tu ter um operacional que executa isso como se fosse uma orquestra. Então, hoje eu tenho 2 meninas que são ali meus braços direitos, que tocam essa experiência com o cliente. É óbvio que se eu dividisse em 3 seguradoras e o cliente precisava passar por 3 exames de sangue, acabou. Tá. A gente tem o nosso método aqui, já uma negociação com as seguradoras, onde a gente junta todas as testagens necessárias e o cliente faz um único exame. Perfeito. E todas elas analisam uma única testagem. Então, assim, nunca tive esse tipo de problema. Legal. Para nós não é algo que seja um cheque ou, poxa, será que vai dar certo? Será que não? É muito bom ouvir isso, porque traz, inclusive, luz para quem tá ouvindo e ver que isso pode ser um pouco de paradigma e às vezes também, acabou de falar. Aí é um sentimento meu. Quando eu escuto isso de algum profissional, eu acho que ele nem testou ainda. Ele tá falando porque, imagina só, fazer um blend de seguro aqui, né? 2, 3 seguradoras, testa, né, meu? Só que vai com o discurso mais afiado, mais sofisticado, traz conveniência pro teu cliente, porque no final, 3 boletos, né? Ou 3 cartões ali, enfim, 3 cobranças, ser de menos. Agora, me fala uma coisa, dá pra perceber em tudo que você tá falando aí que os olhos brilham nesse mercado, né? Como é que é pra você vender algo que ninguém quer comprar e por tudo que você tá me falando, eu vou fazer um gatilho lá do início que você comentou do supermercado, que você trabalhava, gostava de falar com as pessoas. Como é que é a experiência que o cliente sente numa reunião com você, com o teu time, que eu imagino que você já replicou para todos eles lá? Quais elementos que são importantes nessa conversa para trazer uma experiência boa e fazer com que a pessoa compre um negócio que ela não tá afim de comprar? Como é que você faz isso hoje? Tu sabe, André, que eu sempre falo isso, assim, a gente tem reuniões semanais com o meu time, né? Toda segunda a gente chama de N3, a nossa reunião de alinhamento. E eu falo isso regularmente, que nós vendemos algo que ninguém quer comprar. E a gente só vende porque a gente ama isso. E a gente é apaixonado pelo que faz. Né? O cara que não ama... obviamente não ama o ambiente, né? Mas que ele não ama a sua atividade, ele não vai ter sucesso nunca. E hoje eu acho que assim, a gente é tão maluco com isso, né? Ontem até ouvi no escritório que nós somos os Avengers da Monte Bravo. Avengers da Monte Bravo. Que nós protegemos todo mundo. E a gente é tão insano, é um negócio tão maluco de energia. E eu sou bem cética, mas ao mesmo tempo assim, eu acredito muito em energia. E a gente é tão apaixonado por isso que a gente acaba convencendo as pessoas. São inúmeras as reuniões aonde a gente entra e o cliente diz assim pro assessor,
olha, André, se tu trouxe a Camila aqui pra falar de seguros, cara, a gente nem precisa continuar, porque eu já te falei que eu não quero saber de seguros. Poxa, é Prudential, MetLife, eu não quero. E a gente é maravilhoso, eu quero que o cliente diga isso na reunião, porque eu vou mostrar pra ele que eu vou falar de seguros como ele nunca ouviu na vida, ele nunca ouviu. E ele pode até não querer comprar. E isso acontece, a gente recebe mais nãos do que sim, sem dúvidas. Uhum. Mas ele vai realmente mudar a percepção dele sobre essa ferramenta. E para nós é isso que mais me encanta e o que mais me dá prazer em trabalhar com isso. É porque a gente de fato está desmistificando o seguro no Brasil. Isso não tem nada a ver se o cliente está comprando de mim hoje, mas ele vai comprar. Eu costumo dizer para o meu time a seguinte história: uma primeira reunião bem feita, eu entendo o cliente e me conecto com ele. Uma segunda reunião bem feita, eu trago a solução para ele e ele passa a entender aquilo como ele nunca tinha entendido. E qual é a solução? Hoje é seguro de vida. Mas se amanhã me falarem que se o cliente tiver essa caneca aqui, ele vai ter eficiência fiscal e tributária, vai ter facilidade, eu vou vender caneca. Eu vou vender microfone, vou vender o que for. E se o cliente não quiser fechar, eu vou falar com ele daqui a 6 meses. Ou seja, ele vai fechar hoje ou daqui a 6 meses. E todos os dias eu acordo falando isso. Ou ele vai se tornar meu cliente hoje ou daqui a 6 meses. Ou hoje ou daqui a 6 meses. E quando eu acredito nisso, muito mais do que você acredita de que tu nunca vai comprar de mim, não tem como não te vender. Então, assim, eu acho que a gente hoje vende porque a gente é apaixonado por isso. De fato, assim, eu sou muito privilegiada porque meu time é completamente apaixonado pelo que faz. A gente, acho que hoje acaba tendo produtos muito sofisticados e que talvez há 20 anos atrás não existiam aqui no Brasil. E a gente tem o poder de mudar a vida das pessoas todos os dias. Porque a gente tem um impacto até social em relação ao seguro, né? Quando tu olha países mais desenvolvidos, comprar seguro, ter seguro é muito comum. Isso faz com que as segundas gerações sejam mais prósperas. E eu não acho que o seguro de vida ele tem que gerar riqueza, mas ele tem que gerar facilidade, oportunidade para a segunda geração acessar o patrimônio que eu estou construindo. E isso, quando bem feito, tem uma causa social, porque eu estou prosperando o país lá na frente. E a gente entende isso genuinamente, assim, ó, no teor. A gente quer realmente ter uma causa social, a gente quer ajudar o país a ser mais desenvolvido, as próximas gerações serem mais prósperas. E quando eu coloco isso numa mesa, o cliente, nossa, eu nunca tinha pensado por esse caminho. Que legal. Então, assim... acho que é um pouco disso que faz com que a gente consiga vender algo que ninguém quer comprar. Deve ter muita paixão no trabalho que vocês fazem, né? Pelo que você está contando aí, pelo time. Para mim, a paixão faz toda a diferença, né? Quando você tem todo o skill, né? Tem os aspectos técnicos ali, mas quando você coloca paixão no negócio, o jogo muda. E é legal porque eu tenho visto os números dos últimos tempos e boa parte do crescimento do nosso mercado é responsabilidade de escritórios de investimento, que estão fazendo um belíssimo trabalho, né? Especialmente em sucessão, né? Para poder apresentar. Eu vou aproveitar também agora que você comentou sobre isso, né? Sobre sociedade, dignidade, gerações. Você se deparou já com alguma situação de algum seguro que vocês venderam para um cliente e que teve que utilizar o seguro e que foi uma história boa, que foi um negócio que impactou vocês? Tem alguma coisa que aconteceu nos últimos tempos? Tem várias. Tem várias histórias, assim. Acho que até 2020 nós não tínhamos pago 5 benefícios. Eu acho que até 2020 talvez 2 ou 3 no máximo. Obviamente que após a pandemia a gente acabou fazendo pagamento de benefícios praticamente todo mês, né? E benefícios inclusive em vida, mas benefícios de morte também. Mas eu acho que um dos primeiros benefícios que a gente pagou, e é uma das coisas que nunca me saiu da cabeça, nem foi um benefício de morte, foi um benefício de doenças graves, para uma cliente que é muito rica. Ou seja, tinha tudo para não fazer diferença na vida dela, o dinheiro. Talvez o benefício de doenças graves era, sei lá, R$500 mil, e isso era menos de 10% do patrimônio que ela tinha conosco. Fora o patrimônio do marido. E ela estava se tratando de um câncer e ela nem se lembrou da apólice de seguro dela. Ela lembrava que ela tinha uma apólice de seguro de morte, mas não lembrava que tinha cobertura de doenças graves. É muito comum as pessoas não lembrarem, né? Quando dá sinistro em vida, assim, né? E isso também é reflexo da gente talvez não fazer um trabalho tão ativo de revisitar o seguro como a gente revisita a carteira de investimentos, que é hoje o nosso desafio para ganhar escala em relação a isso. Ah, que legal. E aí teve um determinado momento em que o cliente, o assessor que atendia esse casal, foi à casa deles fazer a reunião de revisitar a carteira de investimentos e viu que ela estava de lenço.
E aí ela comentou, poxa, André, tô me tratando de um câncer bem agressivo e tal, isso virou nossa cabeça nossa cabeça para baixo, por isso que a gente tem feito alguns resgates eventualmente. Ela estava fazendo tratamento, obviamente, com melhor de acesso aqui em São Paulo, enfim. E graças a Deus ela tá curada, é a nossa cliente. Ah, que bom. Mas, e aí o assessor falou, poxa, a gente contratou um seguro de vida e, se eu não me engano, tem cobertura de doenças graves. E ele pegou o telefone, ligou para nós e, de fato, tinha cobertura de doenças graves. Olha, a gente precisa dessa documentação e vamos encaminhar o benefício. E o pagamento foi super ágil, a gente pagou o benefício. E, na época, a planner que atendia ela, poxa, ligou e disse assim, olha, fulana, a gente tá fazendo a transferência hoje pra tua conta, espero que isso te ajude, te dê um momento de paz e conforto. E aí ela falou assim, com certeza vai me dar muita paz e conforto, inclusive quero te fazer um convite. A gente vai pra uma loja bem chique hoje à tarde tomar champanhe, fazer compras, porque vocês trouxeram, num momento de tanta dor, algo que eu nunca imaginei na vida que eu ia sentir, que é a alegria. Eu tô convidando as minhas amigas e eu quero te convidar pra gente ir, e a planner até foi. E aí ela mandou um e-mail falando pro Felipe e pro Pierre que a Monte Bravo estava cuidando dela de uma forma que ela nunca imaginou. E que para ela, talvez, o dinheiro não ia fazer tanta diferença. Ela já estava tendo o melhor tratamento possível. Mas que por um momento eles fizeram ela rir, num momento em que ela nunca imaginou que isso fosse acontecer. Então, assim, foi algo que nos tocou e que, obviamente, que tem clientes que o dinheiro faz muita diferença e que, poxa, o cara para de trabalhar e receber 500 mil reais vai ajudar ele a ter acesso a um bom tratamento e também não se preocupar com as contas ao longo dos meses. Mas, nesse caso, ele foi o inverso e mesmo assim tocou o cliente. Então, assim, a gente mudou a vida dela e a forma como ela enxerga a Monte Bravo. E esse e-mail dela, a gente repercutiu pela empresa inteira, falando que a Monte Bravo não cuidou dos investimentos, só dos investimentos, mas que cuidou dela. E fez ela rir num momento em que esquecer, por uma tarde. Sim. Obviamente que ela não gastou os 500 mil reais numa tarde, mas enfim, ela falou, eu jamais faria isso num cenário comum. Mas era como se eu tivesse recebido um presente, tipo, vai curtir, vai te divertir. Cara, Então... que incrível essa história, cara, porque... Olha, o que você vê que eu tô anotando aqui, né? Chapéu de aluno total. E você me trouxe uma história real que eu praticamente nunca tinha escutado e que também tem um paradigma no mercado de que, poxa, pra que eu vou vender as coberturas em vida, exemplo DG, pra quem tem muito patrimônio, é muito rico? Poxa, olha para o que serviu, né? Sim. Um benefício. Que incrível isso. Nossa, deve ter várias histórias, né? Mas essa realmente você escolheu cirurgicamente, foi muito boa. Obrigado por compartilhar, porque tenho certeza que vai ajudar a galera. Mas é algo que a gente não imagina. E eu vou te falar, acabou de quebrar uma barreira minha aqui também, porque muitas vezes já me deparei com pessoas com um patrimônio muito elevado e na hora de oferecer as coberturas em vida, a pessoa fala, não, mas não preciso, cara, é uma coisa que não vai nem fazer cócega pra mim, 500 mil reais e tal. E é uma objeção que eu particularmente, eu deixava até de lado, eu nem contornava. Eu falava, realmente, né, para essa pessoa é mais sucessão e tal. Bom, já acabou de me trazer um aprendizado aqui muito legal. Obrigado por compartilhar. Muito, muito bom mesmo. E me fala uma coisa. A gente sempre, quando vai fazer o episódio aqui, eu não gosto de terminar sem uma mensagem, sem uma reflexão, sem alguma coisa que você possa passar pra gente. Mas tem muita responsabilidade aqui, cara, porque o que você vai falar agora vai ser traduzida para o planeta inteiro. Então, vou pedir para você trazer essa mensagem, especialmente olhando para essa câmera, porque o pessoal que está nas plataformas de vídeo vai poder te ver agora. Por favor, agora é com você. Difícil, né? Mas enfim. A responsabilidade é grande. O que eu diria? Eu acho que assim, se apaixonem pelo que fazem, né? Eu acho que quando a gente ama o que a gente faz, não tem como dar errado. Se cerque de pessoas boas e apaixonadas pelo mesmo sonho, tem um propósito e aí, assim, as coisas vão acontecer. Eu dei certo vendendo seguro de vida sem nunca ter vendido seguro de vida. Então, assim, o que tu quiser fazer vai dar certo. Desde que se apaixone, se qualifique e tenha isso todos os dias. Então, acho que seria isso. Ah, muito bom, muito bom. E como é que as pessoas te encontram? Fala suas redes sociais, quiser falar da Monte Bravo também, por favor. Bom, a nossa rede social, Monte Bravo Corretora, a gente posta bastante coisa e é bem ativo, porque a gente também gosta muito dessa questão de educação.
Meu Instagram é Camila Jensen. Não sou muito ativa no Instagram, exceto nos finais de semana com as fotos dos meus filhos. Mas o Instagram da Monte Bravo Corretora traz muitas coisas novas, todas as nossas iniciativas, tanto na parte de investimentos quanto a parte educacional e a nossa parte social também. A gente tem um projeto muito bacana e que a gente acaba divulgando bastante ali, então fica o convite, quem quiser acessar. Muito bom, legal. Antes de fazer as minhas considerações finais, eu quero te dar parabéns por essa trajetória linda de vida que você tem. Eu adorei ouvir tua história, muito legal saber que você começou lá no mercado, né? E trouxe tudo isso para nós aqui, para mostrar que, poxa, é possível, desde que você acredite, que você seja firme, tenha consistência, persistência. Então, parabéns por essa história, parabéns pela família linda que você tem também. Quero te agradecer pelo tempo, obrigado por você compartilhar as dicas maravilhosas que você trouxe. Essa história final aqui do DG, para mim, foi um negócio que pegou muito, porque vai tirar algumas barreiras que eu tinha também. E vou te convidar para outros episódios, porque eu tô cheio de pergunta para fazer. Ficaria o dia inteiro aqui batendo um papo, mas muito obrigado, viu, de verdade, aí pela tua presença. Vou deixar agora para você fazer as suas considerações finais. Quiser mandar beijo, quiser mandar abraço, fica à vontade, o microfone é seu. Não, queria te agradecer, adorei o bate-papo. Acho muito legal essas iniciativas de tu fazer as pessoas ouvirem as histórias de seguro. Assim, acho que a gente precisa mais disso, né? Como um todo. Acho que tanto no nosso meio profissional, quanto pessoas que eventualmente vão olhar isso e vão entender a importância de ter profissionais como nós ao seu lado. Então, assim, muito obrigada. Adorei mesmo. Que bom, obrigado, viu? E para você que ficou com a gente até aqui, espero que você tenha pego todos os insights, as dicas, se inspire nas histórias que a Camila trouxe e mais do que isso, coloque em prática, beleza? Espero vocês no próximo episódio. Forte abraço, valeu!